Apocalipse capítulo 4, ele simplesmente nos joga no meio de uma das visões mais intensas de toda a Bíblia, não é mesmo? A gente lê sobre um trono celestial, relâmpagos, criaturas aladas e fica pensando, o que é que está acontecendo aqui? Bem, nesta análise vamos juntos tentar decifrar o código por trás dessa cena tão impressionante. A visão começa assim, de repente. João olha e vê uma porta aberta para o céu. E num piscar de olhos, ele é transportado para uma sala do trono cheia de relâmpagos, trovões e seres que são, assim, bem difíceis de descrever. A pergunta que surge na nossa mente é imediata. O que é essa visão, afinal? Olhando pela primeira vez, parece tudo meio caótico, talvez até um pouco assustador. Mas e se não for só uma coleção de imagens aleatórias? E se tiver uma estrutura, uma lógica específica por trás de tudo isso? É exatamente isso que a gente vai investigar. E aqui está o pulo do gato. A chave para entender tudo isso, como aponta a análise do Dr. Heiser, não está em tentar adivinhar o futuro, está em olhar para o passado. João não está criando imagens do nada. Ele está usando um tipo de modelo literário muito específico lá do Antigo Testamento para conseguir descrever o que ele está vendo. E esse modelo tem nome, Ação Judicial da Aliança, ou RIB em hebraico. Pensa nisso como se fosse uma cena de tribunal celestial. É um tipo de história que o pessoal daquela época, o público original de João, teria reconhecido na hora. Para eles, isso não era fantasia, era um processo legal divino acontecendo. Então, o ponto central é este. Apocalipse 4 descreve uma reunião do Conselho Divino que funciona como um tribunal. Essa é a chave que abre a porta para a gente entender o capítulo inteiro. Não estamos só olhando para uma sala do trono. Estamos entrando num tribunal celestial que está se preparando para um julgamento de proporções cósmicas. Tá, mas como a gente pode ter certeza de que é mesmo um tribunal? Bom, a prova mais forte disso aparece quando a gente compara a visão de João com uma outra cena bem famosa de julgamento do Antigo Testamento, a do profeta Daniel. Olha só, quando a gente coloca uma do lado da outra, a semelhança é de cair o queixo. Tanto em Daniel 7 quanto em Apocalipse 4, a sequência é a mesma. Primeiro, os tronos são preparados. Depois, o juiz divino se assenta. Aí, a corte celestial se reúne e, por fim, os procedimentos do julgamento começam. João está claramente usando Daniel 7 como base. E olha, essa conexão não é superficial, não. É muito mais profunda. Existem pelo menos 14 paralelos claros entre Daniel 7 e Apocalipse 4 e 5. E muitos deles aparecem na mesmíssima ordem. É inconfundível. É como se João estivesse nos dizendo: lembram daquela cena do tribunal em Daniel? Então, é isso que está acontecendo aqui, só que numa escala muito, mas muito maior. Ok, o cenário do tribunal está montado. Mas e os participantes? Quem são eles? Acontece que os seres que estão ao redor do trono também são figuras conhecidas, tiradas direto de outras visões importantes do Antigo Testamento. Vamos começar com os 4 seres viventes. Eles parecem estranhos à primeira vista, mas não são uma invenção de João. Ele está, na verdade, criando uma imagem que combina 2 outras. Eles têm as 4 faces dos querubins que guardam o trono lá em Ezequiel 1 e, ao mesmo tempo, têm as 6 asas e cantam Santo, Santo, Santo como os serafins de Isaías 6. Eles são, basicamente, a fusão dos guardiões do trono de Deus, atuando agora neste tribunal. E quanto aos 24 anciãos? Eles estão sentados em tronos e usam coroas, o que claramente simboliza a autoridade. E o número 24? É geralmente entendido como a soma dos representantes de todo o povo de Deus, as 12 tribos de Israel, da Antiga Aliança, e os 12 apóstolos da Nova Aliança. Eles representam a comunidade inteira dos fiéis, participando desse conselho divino, quase como um júri celestial. Certo, já temos o cenário do tribunal e já identificamos os participantes. Agora vem a grande pergunta: por que começar o livro de Apocalipse justamente com essa cena? Qual é o propósito de tudo isso? E aqui está a grande sacada. Essa visão não é só sobre mostrar a majestade de Deus. É, na verdade, a chamada ordem em um tribunal. É a abertura formal de um julgamento cósmico que vai decidir o destino do céu e da terra. Essa cena inicial tem 3 propósitos fundamentais. Primeiro, estabelecer sem deixar nenhuma dúvida a autoridade de Deus como juiz supremo. Segundo, dar início ao julgamento cósmico. Tudo que acontece a partir daqui em Apocalipse é uma consequência direta deste tribunal. E terceiro, que talvez seja o mais importante para quem lia na época, oferecer esperança.
É a garantia de que, não importa o quão caóticas as coisas pareçam, existe um plano e a justiça vai prevalecer. Bom, o tribunal está estabelecido, a autoridade é clara, mas todo tribunal precisa de evidências para poder julgar, certo? E é isso que nos leva ao final dessa cena e nos prepara para o próximo capítulo. Com a corte toda reunida, um novo elemento aparece, um rolo, fechado com 7 selos. Esse rolo é a peça de evidência central do julgamento. Ele contém os vereditos, as acusações, as provas do caso que está prestes a começar. E assim a gente termina o capítulo com essa pergunta no ar, cheia de suspense. A cena está montada, o tribunal está pronto para agir, as evidências estão ali, mas estão lacradas. A questão que ecoa por todo o céu é: quem? Quem é digno de quebrar os selos, ler as acusações e executar a sentença? Essa é a grande crise que o capítulo 5 de Apocalipse vai precisar resolver.